Olá, boa noite. Agora são 21 horas, 1 minuto, 9:01 da noite. Estamos ao vivo pela Rede RS e este é o Ponto de Conexão. No programa de hoje vamos analisar a guerra no Golfo Pérsico e a instabilidade no Oriente Médio, conflitos que elevam a tensão no mercado internacional. Vamos entender como essa crise global afeta diretamente a economia do Rio Grande do Sul, com foco especial nos impactos sobre o agronegócio gaúcho. O conflito no Golfo Pérsico pode parecer distante do cotidiano dos gaúchos, mas seus efeitos podem chegar por diferentes caminhos. Petróleo, gasolina e diesel mais caros, menor oferta de fertilizantes, queda nas exportações, dólar sobrevalorizado, fretes mais caros e impactos nos custos de produção no agronegócio. Para o Rio Grande do Sul, o ponto mais sensível é o agronegócio. A instabilidade na região pode elevar o custo de fertilizantes e combustíveis e afetar a logística internacional. Entidades do setor já recomendaram atenção aos impactos sobre combustíveis, fertilizantes e exportações. Este é o assunto do Ponto de Conexão de hoje. Muito bem, você que está conosco pela TV aberta, no canal 55.1, pela Claro TV, no canal 511, ou pelo YouTube em @canal Rede RS, também pode interagir conosco, deixando seu comentário lá no nosso chat da transmissão. Hoje a gente vai falar sobre um conflito que acontece a milhares de quilômetros do Rio Grande do Sul, mas que pode ter efeitos, e já está tendo, efeitos diretos na economia e no cotidiano dos gaúchos. A guerra no Golfo Pérsico. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio esta noite o professor Marcelo Berger, professor do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos e Management da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, é sempre bom estar nessa casa aqui, vamos ter um grande programa. Muito obrigado pelo convite. Com certeza. Também está conosco, mais uma vez, Eduardo Ponticelli, empresário especialista em negócios de importação e exportação entre China e Brasil, residiu por 15 anos em Xangai. Eduardo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço bastante o convite, sempre é um grande prazer estar aqui, conversar sobre esses assuntos e os colegas aqui que vão acrescentar muito nessa noite. Também está conosco o Nelson Durin, que é jornalista, especialista em assuntos militares e defesa, geopolítica e inteligência, fundador e editor do portal DefesaNet. E boa noite, Nelson, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente no nosso programa para nos ajudar a entender melhor esse contexto, o contexto militar deste conflito. Muito obrigado, Irineu, pelo convite, e como sempre é um prazer compartilhar as informações com você e o público. Muito bem, e de forma virtual participa conosco esta noite Seth Halton, consultor e mestre em administração pública que fala de Atlanta, nos Estados Unidos. Boa noite, Seth, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa mais uma vez. Sim, agradeço vocês por me convidar. Muito bem. Seth, seu microfone vai ficar sempre aberto, você estará sempre plugado aqui conosco no estúdio. Pode entrar na conversa quando quiser, ok? Tá bom, obrigado. Muito bem. Eu vou começar fazendo aqui uma primeira rodada para a gente tentar entender um pouquinho essa situação. Vou começar pelo Nelson Durin para saber o seguinte. Nelson, essa guerra começou lá no dia 28 de fevereiro com o ataque dos Estados Unidos, o ataque dos Estados Unidos coordenado com Israel, a sede lá do governo iraniano, e o presidente dos Estados Unidos falava numa guerra de 4 a 5 semanas naquela ocasião. Já estamos aí completando 6 meses da guerra. O que aconteceu? Por que essa guerra está se arrastando tanto? Depois nós vamos falar um pouquinho das suas consequências aqui na nossa economia, dos impactos na economia. Nós temos uma coisa curiosa. Eu disse para os americanos, vocês têm que fechar aquela porta do Air Force One, que dá do Trump passando para comentar com os jornalistas. Porque tudo que ele fizer, tudo que ele falar, e não se concretizar, é ponto para os iranianos. Os iranianos não precisam fazer muita coisa. Claro. É só
fazer com que a proposta que o Trump falou não se concretize. O que fica bem claro, fora esse comentário, é que o Irã estava muito bem preparado. O Irã passou desde 79, que eles tomaram o poder, eles vieram numa acumulação de preparação, e o que é pior? Eles fizeram uma caixa. Aqui, Israel com os Hamas, Hezbollah, os Houthis e o Irã. No meio, Israel e os reinos do Golfo. O que isso vai fazer? Agora, depois, ou algum dia, ele tinha um objetivo claro, fechar esse pacote. E esse pacote, infelizmente, o pessoal não fala a guerra do Trump. Não. O Irã montou, e há um comentário também que a Rússia estaria lá em 2003, 2006, incentivado ou dado algumas ideias para a montagem desse pacote. Tanto é que quando os americanos, por pressão interna, pressão da imprensa, tiveram que recuar, a Arábia Saudita, se comentou, estaria disposta a pagar alguns bilhões de dólares ou cobrir a despesa que os americanos tivessem dali por diante, mas manter o ataque. Manter o tempo do ataque. Se você para esse ataque que os americanos pararam para negociação, é tempo para o inimigo. Ele né? se rearmar, Ele se recompõe, tenta escavocar lá os bunkers que estão soterrados por rocha e recuperar equipamento que está preso. Assim, não tem. Tanto é que ele voltou. Ele está falando agora hoje o Bassett, o secretário de Tesouro americano, está falando de uma guerra econômica. Já é a segunda guerra econômica que nós temos. A primeira é com a Rússia. Sim. Que já passou de 4 anos. Já vem 4 anos. E se sabe que quando o país não tem democracia, você pode fazer o que quiser. Ele vai massacrar o povo dele e vai continuar com o que for. Sim. Esse é o problema. O problema dos americanos... O Putin não precisa prestar contas ao seu povo como o Trump precisa. Exato. Né? E quando começaram agora a lançar drones em Moscou e regiões próximas, ou próximo das casas deles, dos grandes oligarcas, aí a coisa ficou mais complicada. Mas, quando um plano paralelo que os americanos tinham, que era a população se mexer, o que fizeram? Os ayatollahs deram todo o poder para a Guarda Republicana e ela simplesmente massacrou. No primeiro momento foram 30 mil pessoas, e não se sabe quanto mais depois dos ataques. E agora, recentemente, com o poder total que eles têm. Então, nós vemos muito fragmentada essa ideia do que está acontecendo, muito fragmentada as ideias de o que é possível fazer, e foi que se fala somente de uma grande potência que quer impor sua vontade. Hoje, Erdogan ligou para Lula. Por quê? Porque eles querem atrair o Brasil para essa confederação que eles fizeram de Arábia Saudita, Turquia e Paquistão. Dentro a Turquia, o Paquistão e a Arábia Saudita, saiu a Bomba Verde, onde a Arábia Saudita financiou o desenvolvimento nuclear do Paquistão, que foi criada a chamada Bomba Verde. Sim. Então, a Índia e Paquistão, 2 inimigos, têm cada um poder nuclear. Né? De outra maneira, você tem, assim, Turquia querendo atacar Israel. Você mexe uma pequena pedra que acontece ali naquele tabuleiro, bate em alguém fica brabo e já vaza ameaças. Mas eu creio que uma coisa muito importante que foi feita, que os americanos estavam conseguindo, Trump estava conseguindo fazer, que era unir o interesse das monarquias do Golfo. Né? Arábia Saudita, Catar, Emirados, todos esses pequenos, e eles estavam trabalhando coisas. Acontece que os iranianos começaram a jogar bombas diretamente nas refinarias, ou ponto. Nos Emirados, praticamente você olha do outro lado, é o Irã.
É fácil atacar. Muito próximo, né? Muito próximo, 90 E quilômetros. não era muito comum nas guerras, né? Você até falou isso em outro programa, né, Nelson? Que nas guerras do Oriente Médio os países atacassem refinarias de petróleo. Né? O petróleo sempre ficava meio que à margem dos ataques. Nesta guerra, o petróleo entrou direto no conflito. Era coisa sagrada. Nem navios de petroleiros eram atacados, nem estação, nem oleodutos eram atacados. Nem fechados, a torneira lá. Sim. Mas essa vez, um parece que resolveu atacar a riqueza do outro. Quer dizer, até que ponto? Aí está a história. Petróleo e água, né? Petróleo e água, né? Começaram a pegar, explodir. Que estão sendo atacados. Usinas de dessalinização. Dos Emirados, das regiões dos reinos do Golfo. Quer dizer, o que você tem que pensar 3, 4, 5 movimentos adiante, o que cada movimento que você vai fazer? Se eu fizer isso, o que o Beltrano pode fazer? Isso. É um jogo de xadrez, né? Foi um jogo de xadrez muito complexo. Vamos falar mais sobre isso, Nelson, vamos aprofundar mais essa questão ao longo do programa, mas eu queria ouvir o Eduardo, a gente tem conversado aí com o Eduardo, e outro dia a gente falava sobre isso, né, Eduardo? A China não participa da guerra, oficialmente ela está fora do conflito, né? Mas ela tem um papel aí importante, né? Hoje a grande disputa, a Guerra Fria moderna, hoje não é mais entre Estados Unidos e Rússia, né? Antiga União Soviética, hoje é entre Estados Unidos e China. Qual é o papel da China nesse conflito, já que ela não está diretamente envolvida, embora forneça armas para o Irã, né? A China ela tem um papel grande dentro desse conflito também. Tem um papel obscuro, né? Onde se fala que ela, de uma certa forma, ela fornece, não equipamentos militares, mas componentes, né? Que geram a fabricação de drones, eletrônicos, né? Uma série de detalhes, né? Isso vai mais pelo lado deles de negociantes, eles querem vender, né? Tem muitos players. A China é um país maior do que o Brasil, tem muitas fábricas, muitas empresas, e às vezes não é tão fácil controlar todos que fabricam e exportam, né? Às vezes, mesmo sendo proibido, mas a China não tem nenhum interesse nesse conflito. Eu vou chegar nesse ponto, né? Hoje eu vejo a China como um grande beneficiário econômico, porque o professor aqui acabou de falar sobre o bombardeio das usinas de petróleo, né? Você sabia que a maior produtora de tubulação e de válvulas, né, que são consumidas para construir uma parte toda, desde o processo da retirada do petróleo até o refino, né? As usinas, basicamente 80% é tubulação e válvulas, né? 80% das válvulas fabricadas no mundo são fabricadas numa cidade chamada Wenzhou, na China. 80%. Vem tudo de lá. O Oriente Médio compra. Então, a partir do momento que você tem uma bomba que explode lá numa refinaria e ela é danificada, ela precisa ser reparada. Da onde é que vai vir essas peças? Né? Sim. Da China. Então, a China vai fazer a reconstrução de boa parte do óleo e gás que está sendo distribuída não por ela, está sendo distribuída por os players que são do Oriente Médio mesmo, né? São os primos ali que estão brigando. E não está gastando o que os Estados Unidos estão gastando na guerra. E aproveitando na Rússia também, né? Quer dizer, são 2 parques de... na Rússia também. Também. Só que assim, a China ela é muito dependente do petróleo do Irã e tanto da Rússia, né? E ela também tem, a própria China tem muito petróleo também, né? Então não é porque o Irã não vai exportar petróleo para a China que diz a China vai ser maior prejudicada, não vai. Vai dificultar um pouco, mas ela tem outros players. Ela foi parceira da Venezuela por muito tempo, né? Não mais agora. Sim. Na verdade, antes dos Estados Unidos entrar na Venezuela, a própria Venezuela já tinha dado uma rasteira na China, né? Porque eles fizeram contratos de vários benefícios com a China, de importação de produtos da China, de empréstimos, militares, e eles tinham que entregar petróleo, né? Mas só que o governo venezuelano foi sucateando as refinarias e não conseguiu entregar o petróleo para a China, né? Entregou muito pouco, né? Então a China hoje tem uma dívida enorme com a Venezuela, quer dizer, a Venezuela tem uma dívida enorme com a China e não se sabe como é que ela vai poder recuperar esse dinheiro, vai né? pagar, né? Às vezes a gente fala muito assim a gente vê muita notícia, a China compra, a China vai, a China faz, mas ninguém fala o que a China perde, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, todo mundo fala, a China está invadindo o Brasil, está comprando, mas a China se perde muito aqui no Brasil. Aquela situação daquela empresa que foi uma falcatrua, Itapemirim, né? Aquele cara tal do presidente lá, chamava Sidney Oliveira, ele pegou um empréstimo de $500 milhões com o ICBC Banco. Ninguém fala isso, esse ICBC ficou no pincel, ele tomou o dinheiro dos chineses lá, montou essa empresa que não existiu, né?
e abriu um fundo de investimento na Inglaterra com dinheiro lá. Vai ter uma vida boa lá fora. Lá. Então tem esses paradoxos que a gente precisa entender e ser relevante também. Professor Berger, como é que o senhor vê esse conflito? O senhor conhece bem Israel, o papel de Israel nesse conflito, até que ponto Israel pode sustentar esta guerra na medida em que os Estados Unidos fazem paradas de tempos em tempos e às vezes quem tem que conduzir ali o combate é Israel. Boa noite. É uma pergunta bastante interessante, né? Porque, na verdade, Israel, que tem de distância entre o ponto mais ao norte e mais ao sul 600 quilômetros. É muito perto. É muito pertinho, ou seja, é menos do que Porto Alegre e Florianópolis. Né? E no ponto mais estreito, que fica próximo ali da parte da Cisjordânia, são 14, 15 quilômetros. Então é muito fácil você dar um berro na Cisjordânia e você ouvir ali no Mediterrâneo, de tão próximo que é. E esse país que é ridiculamente minúsculo, né, ele consegue estar na boca de praticamente todo mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, 365 dias por ano, desde a sua fundação. Sim. Né? Sim, nunca houve... Não existe coisa parecida trégua, né? Na face da Terra, tá? Na história principalmente. Então, o que acontece? Desde o primeiro momento que houve a Revolução Iraniana, em 79, né, a partir das declarações categóricas do então Ayatollah Khomeini, né, o primeiro, eles traçaram desde sempre, e isso é uma coisa que muita gente desavisadamente não percebe, que o Irã ele tem uma hostilidade, tá? Pode-se chamar, o Irã não, vamos deixar bem claro, não é o Irã, eu gosto de fazer essa distinção, tá? A República Islâmica, o regime islâmico do Irã, sim, que é diferente da civilização persa iraniana, claro, cuja origem é o Zoroastro. Isso. Tá? E que conviveu durante milênios com... Não, aí é que está o detalhe, tá? Eles tinham as minorias dentro a Pérsia, né, a antiga Pérsia, país Irã, ele é um caleidoscópio de várias etnias. Sim, né? sim. Se você olha lá para o mapa do Irã, é um país absolutamente fantástico, sensacional, inteligentíssimo, brilhantes pessoas. Era uma sociedade absurdamente avançada até os anos 70. Se você pegasse, por exemplo, as fotos, né, as imagens daquela época, você via uma sociedade extremamente avançada, secular, né? Secular, que tinha as suas participações em todos os eventos mundiais e que é uma coisa que não é o objeto do nosso debate hoje, mas por razões geoestratégicas, né, foi-se dado o poder para que esses grupos, né, contrários ao regime do antigo Shah da Pérsia, né, o Reza Pahlavi, né, que fosse derrubado. O Pahlavi era uma pessoa extremamente inteligente. Até aquela época, Israel e o Irã, né, a República do Irã, tinham relações não só amistosas, mas quase que históricas, desde tempos bíblicos. Né? Sim. É isso que eu ia dizer, havia, né, milenarmente uma convivência. Judeus moravam no Irã, exatamente, trabalhavam. A Pérsia, né, sempre foi um refúgio, né, para judeus em todo o tempo da sua história. Né? Então, no tempo que eu estive em Israel, eu conheci muita gente, porque eu morei lá numa época que tinha recém terminado a Revolução Iraniana. E muitos iranianos tinham se refugiado, judeus iranianos tinham se refugiado, foram para Israel. Voltaram para Israel. Pessoas absolutamente maravilhosas, fantásticas, né? De uma inteligência sobrenatural, especialistas em coisas assim que nós consideramos extremamente importantes, né? Desde aquela época, na parte de engenharia, matemática, física, um país absolutamente maravilhoso. E que foi, infelizmente, tomado a mano militar pelos islâmicos. E isso instalou uma teocracia. Uma teocracia. E isso é uma característica das chamadas invasões islâmicas em todo o mundo. Tá?
é o processo que eu gosto de chamar, assim, hoje eu gosto de chamar, porque eu acho que o exemplo mais categórico, mais proeminente disso é o que aconteceu no Líbano. Tá? O Líbano era um país extremamente cristão, assim como o Egito. O Egito é de origem copta. Tá? O Iraque era cristão. Tá? Todos esses países naquela região eram cristãos. A Síria era cristã. É verdade. Tá? Tudo era baseado no cristianismo. Então, quando os muçulmanos entram, eles não convivem. Né? Eles dominam, tá? E submetem as populações. Foi o que aconteceu em todos esses países. Se você olhar os 100 anos, 200 anos atrás, e você olhar quais eram as populações que você tinha naquela região onde estão a religião islâmica, né, era tudo cristianismo. Tá? Que é um processo que hoje, modernamente, a gente chama de libanização. Tá? Porque o Líbano, que era um país, por exemplo, também totalmente cristão, né, maronita, essencialmente maronita, belíssimo também país, um país maravilhoso. Os libaneses, que eram uma sociedade aberta, tolerante, receberam muçulmanos nos anos 50 e 60. Quando eles se tornaram maioria no Líbano, eles criaram uma guerra civil, tomaram de assalto a partir de 1975, e o país hoje digamos assim, são pequenos protetorados que você tem entre cristãos e bantustãos que você tem dentro do país. Bom, no meio disso tudo está Israel. Para a gente fechar essa primeira parte. Tá? Então, é muito interessante que a gente costuma ver, e eu tenho o prazer de poder discutir isso com muitas pessoas inteligentes sobre esse tema, como o professor Nelson e o próprio Eduardo Ponticelli, e até o Seth, né? Nas várias vezes que nós trocamos ideias sobre isso, né? E a maior parte das coisas que nós vemos hoje de discussões externas em internet é de, como a gente gosta de dizer modernamente, de lacração. Né? Todo mundo tem uma ideia pré-formada e pré-concebida sobre tudo, Irineu. Sim. E, na verdade, sem conhecer a história. Sem conhecer absolutamente nada. Absolutamente nada. Não. Então, para finalizar, eu acho que essa primeira parte quer dizer o seguinte, tá? Israel está no meio desse imbróglio todo, e uma coisa que tem que ficar claro para os telespectadores, né, para os ouvintes, né, enfim, né, é que se você olhar o mapa dos últimos 50, 60 anos, do que aconteceu em Israel, especialmente a partir de 73, ele diminuiu de tamanho. Tá? Ou seja, aquilo que supostamente se dizia e tem muitas pessoas que deliram sobre esse assunto, dizendo que não, a chamada Grande Israel quer invadir isso, quer invadir aquilo, não. É por uma questão de sobrevivência, porque por uma questão estritamente militar, como o próprio Nelson conhece muito melhor do que eu, um país como Israel não pode se dar o luxo de perder uma guerra. Tá? Então, os árabes... Seria o seu fim. Exatamente. Qualquer país árabe ali, Egito, Arábia Saudita, Síria, Jordânia, qualquer um deles, pode perder quantas guerras eles quiserem. Israel não pode perder uma guerra. No que tiver qualquer força militar que sobrepasse tudo e entre no território, como quase aconteceu em 73, diga-se de passagem, né? 73 foi o mais próximo do que aconteceu de uma... Yom Kippur, né? A guerra do Yom Kippur, né? E aquilo ali foi um ensinamento. Então, toda a doutrina militar israelense, para a gente não depois falar do aspecto econômico, né? Ela é baseada nessa detente, ou seja, a forma como Israel se defende tem uma forma completamente diferente, por exemplo, do que os russos fazem. Porque os russos têm milhares de quilômetros de território. Claro. Né? Eles perderem um pedaço de território. Então, eles podem... tocam a vida. Hoje até, e é uma questão até interessante, né? Em face da tecnologia, até essas questões estão meio que superadas. Né? Tanto que a Ucrânia está provando que com drones eles podem fazer qualquer coisa. Inclusive bombardear posições a 2, 3 mil quilômetros de distância da fronteira. Isso mudou o cenário de guerra. Então você imagine que se isso pode acontecer num país de dimensões continentais como a Rússia, imagina num paísinho que é do tamanho de uma pulga, do tamanho de um alfinete, como Israel. Rio Grande do Sul. Então, esse contexto, né, que você tem, e foi feito, como o Nelson mencionou muito bem, né, isso foi um propósito deliberado do regime islâmico de fazer uma espécie de fechamento, né,
com várias pinças, né, em vários lugares para colocar Israel dentro de um cerco. Sim. Pelo norte, o Hezbollah. Ataca pelo norte, pelo Líbano. Pelo sul, pelo Hamas, os Houthis, né? E o Irã também, porque o Irã fica a um Iraque de distância de Israel. É muito próximo. Tanto que a guerra... financia todos esses todos eles. Arma esses grupos. E esse cenário, finalizando, Irineu, ele foi severamente modificado agora com essa situação. Severamente. O Hamas hoje ele já não tem, deve ter 10, no máximo 20% da sua capacidade. Ele foi substancialmente dizimado. O Hezbollah também, tá? Mas conforme também o ilustre Nelson lembrou, né, o fato dos Estados Unidos terem parado as operações fez com que o Irã, que é um país gigantesco, são 90 milhões de habitantes, com muitos recursos, né, eles tenham capacidade de se recuperar. Se reorganizam. E o xadrez, né, para finalizar, o xadrez não é um xadrez comum, um xadrez de 2 pessoas, é um xadrez 4D ou 5D. Você tem várias pessoas jogando simultaneamente ao mesmo tempo. Sim, sim. Então, olhar isso de uma forma simplória, simplista, é correr o risco de dizer besteira. Como a gente vê muito. E a gente tem visto muito isso. Muita coisa. Até porque com a nossa estúpida polarização brasileira, esse assunto também está polarizado. Vamos falar sobre isso também. Não é? Vamos falar porque nós vamos chegar lá. Mas eu queria ouvir ainda o Cef sobre isso. Voltando à primeira pergunta, Cef, que eu fiz aqui ao Nelson, até quando os Estados Unidos vão levar essa guerra? O que vai acontecer no pós-guerra? Há possibilidade aí de uma solução negociada para esse conflito, reabertura permanente do Estreito de Hormuz, ou nunca mais será uma passagem livre como era até o início da guerra? Como é que vocês nos Estados Unidos estão vendo essa questão, Cef? Bom, primeiro dizer que eu concordo com tudo que o professor acabou de falar, que eu já morava lá na Arábia Saudita há muito tempo, eu conheço como o povo pensa lá, eu sei exatamente como que eles falam, e eles pensam as coisas que falam em público, e as coisas que falam atrás de, como dizemos em inglês, portas fechadas. O que as pessoas ocidentais precisam entender que quando o Saddam, uns 20 anos atrás, quando o meu povo encontrou e pegou ele e o levou pelo cárcere, ele ficou rindo. Ele falou, olha, vocês estão aqui, vocês ganharam uma guerra, mas eu vou te dizer algo. Vocês não entendem a mente árabe. E por isso vão afundar aqui. Nunca vão ter êxito. E esse é um problema para nós, pelos americanos, e eu acho que pelo povo ocidental. Nós temos o Tratado de Westfália, temos esses nation states, temos nacionalismo. Lá na Arábia não tem. A Arábia Saudita não é um país, eles são árabes e muçulmanos. Jordânia não é um país, eles são árabes e muçulmanos. A identificação que eles têm, o self-identification, como eles se olham, é como muçulmano. Eles não ficam pensando que eu vou ser um hero pelo meu país. Eles ficam, não, vou ser um martírio pela fé. Então, o pensamento que eles têm, eu digo isso como americano, e vocês como brasileiros, com os nossos países jovens, como o professor falou, estamos falando sobre, especialmente as persas, civilizações muito, muito antigas. Nós pensamos nas próximas eleições, eles pensam em séculos. Os persas pensam assim, e os chineses pensam assim também. Eles pensam, tá bom, vamos perder hoje, mas no próximo século vamos ganhar. O que está acontecendo agora mesmo, o problema para os americanos é que nós temos esse pensamento que não podemos perder. Por quê? Porque no passado, normalmente, a gente não perde. Mas quando eu digo que não perdemos, eu digo que não perdemos aqui, dentro do nosso país. Somos muito acostumados de entregar a guerra ao outro lado do mundo. Então, se a gente for para Irã, detonamos um monte de bomba, matamos um monte de pessoas, tudo bem. A vida aqui nos Estados Unidos não muda, só que petróleo sobe e gasolina sobe, mas fora disso, se a gente perder ou ganhar, realmente não sabemos. E quando eu digo não sabemos, é dizer que o povo não vê com seus próprios olhos. Então, temos um pensamento que somos tão acostumados de entregar guerra ao outro lado do mundo e ganhar. Como no Iraque, derrubamos Saddam 2 semanas.
Afeganistão, derrubamos tudo, eu acho que 3, 4 semanas. E a gente tenta de não lembrar o que aconteceu no Vietnã. Então, quando o Trump chegou falando que vamos acabar com isso em 4, 5, 6 semanas, eu acho que ele realmente pensava que ia acontecer desse jeito. Mas como falou o professor, estamos falando sobre um país muito grande, 90 milhões de pessoas, recursos muito mais do que os países árabes, e um povo com um nível de inteligência muito mais alto do que o resto do povo da região. Para nós perder, só temos que parar. Para Irã ganhar, nós só temos que parar. Porque nós estamos exterminando o povo, nós estamos detonando bombas nucleares, estamos atacando as bases militares, mas eles têm muito mais bases do que eu acho que a gente sabe, e muitas são subterrâneas. Então, sobre esse de Hormuz, eu acho que na Irã, pensando em séculos, também olhando atrás do que aconteceu com o Vietnã, eles sabem que os americanos têm eleições, estão chegando. Vamos muito lentamente, vamos devagar, vamos irritar o povo. E todo mundo sabe que não gosta de ver o Trump irritado, o humor dele. E assim, na Irã, na República Islâmica, como agora mesmo, eles já estão mostrando no médio deles, eles estão dizendo que ganhamos a guerra. Tá bom, eu não acho que eles ganhassem, mas eles falam isso pelo povo deles e muito do povo lá acredita. Então, como para nós, eu acho que o único jeito, quando nós digo americanos, para ganhar mesmo seria derrubar o governo de lá, como o regime change, como tínhamos com o Talibã e com o Saddam. Qualquer coisa menos que isso, a gente aqui nos Estados Unidos realmente não pode dizer que temos êxito, porque o Trump, ele é o deal maker, ele gosta de fazer acordo. Mas se ele fizer um acordo hoje mesmo dizendo que agora está tudo aberto, o petróleo está fluindo, tudo bem, mas estava fluindo 6 meses atrás também. Então, o que temos ganhado? Eu acho que o Irã vai continuar como sempre continua. Eles falam, vamos fazer um acordo, vamos parar, não vamos atacar ninguém. Temos parado com o programa nuclear e eles vão utilizar esse tempo para desenvolver bomba nuclear. Eles vão, eu acho que é para rearmar, eles vão construir mais mísseis e eles vão utilizar a diplomacia para nos enganar. E eles são espertos de fazer isso. A gente vê esse jogo de gato e rato aí com as organizações internacionais que controlam armas nucleares, né? O Irã cede um pouquinho, depois rompe, aí proíbe a fiscalização, aí fica um tempo, depois abre um pouquinho, depois volta, mas a questão nunca fica resolvida, né? Volta a sempre, e como disse o professor aqui, uma arma nuclear lá pode realmente ser o extermínio de um país inteiro, né? Então, a gente entende a preocupação, né, de não deixar que o Irã tenha realmente uma arma nuclear. Mas vamos falar um pouco agora dos efeitos disso aí aqui. Como é que isso nos afeta aqui, mais de 10 mil quilômetros de distância, né? Como é que isso nos afeta e quais serão os setores mais atingidos ou já estão sendo mais atingidos aqui, na opinião de vocês? Bom, eu vejo que o estado do Rio Grande do Sul ele perde em 2 aspectos, né? O estado do Rio Grande do Sul ele tem negócio com especificamente o Irã, né? É uma via de 2 mãos, ele tanto importa como exporta, né? Importa fertilizantes, né? E é uma questão que não é nem uma questão ideológica, né? Porque o período que o estado do Rio Grande do Sul exportou muito trigo, farelo de soja e milho também, foi no período do governo anterior, né, o governo Jair Bolsonaro. E embora tenha se salientado, né, que existe um embargo há muito tempo para o Irã, né? O Irã ele tem um embargo com muitos países que não fazem negócio, temendo algumas restrições impostas pelos Estados Unidos. Estados Unidos, isso. Mas como é que o Brasil fazia negócios com o Irã? Porque para a gente entender como é que é uma restrição, eles não têm acesso ao US dólar, eles não têm acesso à moeda americana, né? E eles não conseguem seguir os ritos da importação. A importação ela tem um rito mundial. Quando você compra, você utiliza os meios de transferências bancários onde você precisa da moeda americana, né? Sim, sim. E ela passa por uma empresa americana que faz o fechamento do câmbio,
que vai para um banco americano que faz o pagamento final do comprador, né? Então, sem esse mecanismo, dificulta muito. Mas o Irã ele conseguiu dar um jeitinho e lá atrás, acho que foi 2021 ou 2022, que o Paulo Guedes fez um acordo de compra de yuans, moeda chinesa. Então, o Brasil passou a fazer um sistema de câmbio de compra e venda da moeda chinesa. E os iranianos, eles têm muita moeda chinesa porque eles vendem petróleo. Então, o que eles faziam? Eles pegavam dinheiro chinês e pagavam fazia uma transação aqui no Brasil com um dinheiro paralela. chinês que fazia um câmbio automático, porque o Brasil tinha uma parte em câmbio, né? Então, por isso que eu saliento, não é uma questão ideológica, né? O Brasil, ele sempre olhou para negócios, né? Sempre pensou como nação, como produz, como um grande player, né? No agronegócio, né? Isso é bacana de salientar, porque hoje a gente vive uma lacração, né? É Bolsonaro, é Lula, é PT, é liberal, mas o negócio ele não tem esse selo, né? O negócio é compra e venda, demanda, né? E quem busca, Arábia Saudita, né? é um grande comprador da carne de frango. Isso, eu ia chegar nesse ponto também. A gente tem uma peculiaridade, principalmente aqui na região sul, né? A partir de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem várias plantas de corte de frango, onde a gente fez essas plantas voltado para a Meca, né? Que eles chamam o frango halal, é um corte especial, né? Então vem um inspetor lá de algum país desses muçulmanos, seja Arábia, seja Emirados, seja o próprio Irã, para acompanhar o abate. Para acompanhar o abate, e ele ganha um selo que é o halal, né? E aqui na região sul a gente tem muitos frigoríficos com selo halal. A gente somos grandes exportadores de frango para essa região. E o frango que vai para lá é customizado, é feito especificamente para aquele mercado, como eles querem, né? Exatamente. E Israel também tem uma peculiaridade, né? Tem a carne chamada kosher, né? Kosher, que também é o seu próprio corte. Isso. E que aqui a gente não privilegia muito. Eu lembro que quando eu morei em Xangai, sabe que a cidade de Xangai é a segunda cidade no mundo que tem mais judeus, né? A primeira é Nova York e a segunda é a cidade de Xangai. Inclusive tem um museu, né, de judeus que fugiram da guerra, né? Em Xangai, muito bacana, visitei. E eu tinha muitos amigos judeus lá. Então tem muita comida. E tinha um mercado de carnes e eu comecei um novo negócio, meu negócio de exportação. Eu tenho um escritório na China, né? Onde eu trabalho com peças, máquinas, componentes, mais voltado para o metal mecânico. Mas eu tinha um tempo ocioso e eu comecei um pequeno negócio de carnes. Comecei a importar carnes de alto nível, mirei um público de altíssimo nível que consumia carnes tipo carne wagyu, algumas coisas mais elaboradas. E eu acabei chegando nos judeus, né? E eles falaram, não, a gente come a carne kosher e tal. E eu descobri que aqui o nosso vizinho, o Uruguai, tinha um frigorífico muito bom especializado em carne kosher. E eu acabei indo ao Uruguai para comprar essa carne e levar para fazer a venda para os judeus, né? Nós temos aqui vinícolas que produzem vinho kosher. O kosher não é só corte, não é corte só de carne, são vários produtos que são vinho também. São produzidos que recebem tem um vinho kosher. São vários produtos. Você sabe que até grandes marcas, se você pegar assim a de refrigerante, não vou citar o nome, né? Ela tem kosher, tem a versão, que é para atender esse. Aí tem o que implica isso? Mas sei lá, esse refrigerante que eu tomo todo dia é refrigerante, é igual. Não é igual, né? Tem índice de açúcar, tem índice de conservantes que não pode ter eles. É uma coisa muito saudável. Mas voltando aqui para o Rio Grande do Sul, então a gente deixa de exportar muitos itens, né? A gente deixa de importar também. O estado do Rio Grande do Sul ele consome muito, principalmente do Irã, são fertilizantes, né? Que são muito utilizados aqui na nossa agricultura. E nós somos muito dependentes de Somos muito dependentes, embora a gente tenha aqui na Amazônia, né? Mas só que na Amazônia aqui é proibida a exploração, porque a área indígena é todo um entrave, a gente não precisava disso, né? Tem que trazer precisava explorar nossa riqueza, né? E também a questão dessa guerra também, o frete fica mais caro de outros países que vêm para cá. Se a gente vai importar alguma coisa da China, sei lá, da Malásia, da Tailândia, de algum lugar asiático que vai passar ali próximo ao Golfo, acaba sendo um caminho mais longo, mais caro e chega impactando aqui. E principalmente a questão do combustível, né? Nossa agricultura hoje, toda utilizada com máquinas e implementos muito à base do diesel, né? E a gente é muito dependente do diesel, principalmente do diesel russo, que também vive um conflito, né? Hoje a Rússia já sente os problemas, né, da falta de combustível. E citando um pouquinho da Rússia, que eu queria aproveitar um gancho do professor Marcelo Berg, que estava falando antes sobre a questão da guerra por território, né, que Israel ele encolheu um pouco, né, ela não aumentou, né. E eu estava olhando aqui o mapa, até pedi para a produtora do programa colocar, se puder botar aqui no mapa para todo mundo ver,
uma região, uma cidade chamada Vladivostok. Eu acho que aqui quem é mais antigo lembra, né, que a gente tinha aquele joguinho que era o War, né? Tinha o Vladivostok, a gente queria às vezes conquistar o Vladivostok, né? Isso. O Vladivostok historicamente era uma cidade chinesa, né, que num conflito lá por 1800 alguma coisa com a Rússia, né, a Rússia foi para lá, tomou e nunca mais se falou nisso e ficou Vladivostok na Rússia, mas a Vladivostok era chinesa e o mapa de Vladivostok... Você mandou o mapa para a produção? Vamos tentar colocar no ar, Valério, o mapa e a gente vê se é esse. Então, olha, porque me chamou a curiosidade do mapa, que é muito parecido com Israel, se você olhar, né? Muito pequenininha, assim, uma península ali, né? Muito parecida com Israel, né? Sim. Então, hoje, se você perder um pedacinho da faixa de Gaza, que fala já uma histeria no mundo, né? Imagina a Rússia, né? A China perdeu um território similar a Israel e nada se fala até hoje, né? Então, hoje é muito interessante a gente pegar um tema atual... De quê? De Taiwan? Não, é China mesmo. A China perdeu, a Rússia perdeu esse território. A Rússia, tá. Quer dizer, a China perdeu esse território para a Rússia, né? Sim. Era um território chinês que virou... Então, para quem morou na China e conhece, às vezes, essas regiões aí, é muito comum, principalmente na fronteira ali com a Rússia, você ter chineses que têm as feições de não é bem um russo, né? É mais um moreno, assim... Eslavo. Mais um eslavo, assim. Então, às vezes, tu fala com o cara é chinês, mas ele tem as feições de russo, né? E tem os russos, falando com os russos, eles assumem que dos Urais até Vladivostok, eles não têm condições mais de segurar. É praticamente uma invasão silenciosa chinesa. Eles vão tomando cidade aqui, vão entrando pouco a pouco, praticamente, vamos dizer assim, não legalmente, mas de fato já tem boa parte sob domínio chinês. Até por conta do tamanho da população, né, Nelson? Sim, a Rússia encolheu. A Rússia encolheu de tamanho e a China é gigantesca, né? Apesar de um pouco de habitantes, né? De todo o esforço para controlar mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. Muito bem, 21 horas e 42 minutos. A gente vai fazer um breve intervalo agora. Em seguida, voltamos para discutir o que já está acontecendo e que ainda pode acontecer com a economia do Rio Grande do Sul se a instabilidade no Golfo Pérsico continuar por mais tempo. Fica com a gente, já voltamos. Bem, o Ponto de Conexão está de volta e hoje o programa discute os reflexos da guerra do Golfo aqui no Rio Grande do Sul. Um dos pontos centrais dessa discussão é o preço do petróleo. Para falar sobre o assunto, estão comigo aqui no estúdio Marcelo Berger, professor do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos e Management da Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro. Também está conosco Eduardo Ponticelli, empresário, especialista em negócios de importação e exportação China e Ásia. E Nelson Durin, jornalista, especialista em assuntos militares, defesa geopolítica e inteligência, fundador e editor-chefe do portal DefesaNet. E também conosco de forma virtual, Seth Halton, que é consultor e mestre em administração pública, que fala direto de Atlanta, nos Estados Unidos. Bom, no bloco anterior a gente começou a analisar os reflexos aí da guerra aqui na economia, falamos dos fertilizantes. De fato, o Brasil é muito dependente de fertilizantes importados, o Rio Grande do Sul também, e temos aí os grandes fornecedores hoje em guerra, que é o caso do Irã, e o caso da Ucrânia e da Rússia, enfim, dificuldades muito grandes. E temos a questão do petróleo. O petróleo já subiu o que deveria subir, pode subir mais. Como é que você vê essa questão, Seth Halton? Esse é o problema principal aqui nos Estados Unidos, petróleo e gasolina. Como que disse o Bill Clinton, a economia é estúpido. Economia, sim. O que o povo realmente se importa aqui é gasolina mesmo. E do que eu estou olhando alguns graphs que eu tenho aqui, parece que já subiu, abaixou. O doutor está dizendo aqui que agora, hoje mesmo, WTI crude, $85. Está dizendo que hoje mesmo, gasolina aqui, $4,10 por galão. Eu não sei quanto que é isso por litro, mas para nós, mais que $4, bem alto. O problema também que agora é que o mercado aqui um pouco bipolar, tá?
a gente tem manipulado o mercado usando os nossos, reserva, que temos em Louisiana e Texas, e do que eu estou lendo recentemente, temos abaixado o nível das reservas, tem um nível que o governo está preocupado, porque lógico que tem mais que podem injetar no mercado, mas as nossas reservas não podem mais abaixar até zero. Precisam uma quantidade, não sei quanto é, 25% ou 30%, para não ter problemas com o caverna onde que a gente tem esse petróleo. Sim, sim. Então, do que eu acho, eu não sou muito bem de predizer exatamente como que vai fluir o mercado de petróleo. Falando com amigos que são mais espertos, isso parece uma coisa mais ou menos dia a dia hoje mesmo, porque sabe que quando o Donald, quando ele começa de ameaçar, o Irã começa de ameaçar, os speculators, eles ficam um pouco nervosos e o mercado sobe e baixa rápido. Mas do que eu estou lendo e vendo, está um pouco mais estável agora. Sim. E aqui vocês acham que o petróleo já já bateu no teto, vai continuar a subir? Já passou de 100, depois baixou, né? É importante, assim, que a gente olhe, tá? A questão do ponto de vista do presidente norte-americano e como é que ele lida com esse tipo de situação. Quando ele começou esse conflito, ele tinha, na verdade, informações bastante críveis de que o Irã já estava próximo ou na iminência de ter o vetor e a bomba já pronta para lançamento. Isso com números bem explícitos. Porque tinha centenas de quilos de urânio enriquecido num nível muito mais prontos alto. para serem inseridos dentro de um vetor balístico, né, que poderia ser lançado. E é interessante que a gente mencione o seguinte, não é só Israel que está no alvo, porque os próprios iranianos fizeram testes, né, com mísseis balísticos que tinham alcance praticamente chegando nas costas europeias. Tá? Ou seja, praticamente toda a Europa hoje já estava sob alcance dos mísseis iranianos. E eles não têm nenhum tipo de reserva, impedimento moral de fazer as coisas que eles fazem. E estão provando isso. E eu gosto sempre de enfatizar essa questão. Existe uma diferença enorme entre a população iraniana e o regime islâmico do Irã. É muito diferente uma coisa da outra. Tanto que é uma ditadura brutal, assassina, genocida, que não tem o menor pudor de assassinar as pessoas na rua aos olhos vistos sem nenhum tipo de problema. Tá? Então, como o Seth gosta de chamar o The Donald, né? Na medida em que ele tem essa percepção que ele precisava fazer alguma coisa, e é uma ilusão imaginar, tem muitos analistas assim, precipitados, né, que dizem que o problema é que ele estava fazendo às vezes israelenses. Não, isso aí é uma... isso tem sido dito eles têm ventilado, isso não é verdade. Que ele foi induzido pela Netanyahu à guerra. Exatamente, isso é uma bobagem que se espalha, né? Porque os primeiros alvos, desde a Revolução Islâmica em 79, não foram os israelenses, foram os americanos. Né? Os primeiros alvos atacados foram soldados e alvos americanos. A invasão da embaixada, os reféns que ficaram, as milícias que atuam no Iraque, financiadas pelo Irã, que mataram e matam militares americanos. Então, na verdade, a guerra ela já está declarada há muito tempo. Tá? Mas o interessante é o seguinte, tá? A parte da questão israelense que tem um interesse óbvio nessa questão, o Donald, o presidente Trump, ele olhou isso da seguinte forma: da mesma forma que eu tenho que fazer uma contenção militar, eu não posso deixar explodir isso dentro, ou pelo menos tentar conter a explosão dos preços do petróleo no povo americano, porque os americanos eles já não, isso não é de agora, tá? Isso já é uma coisa bastante antiga. Eles sempre tendem a ser isolacionistas, tá? E já eram assim, inclusive, na Segunda Guerra. Tá? Durante a Segunda Guerra, até o Roosevelt se decidir que queria ou não entrar na Segunda Guerra, houve um tempo, isso é mostrado de forma até brilhante naquele filme A Hora Mais Escura, onde é a história do Churchill naqueles momentos, né, onde ele conversa com o Roosevelt. Né? Os americanos não queriam entrar na guerra. Pearl Harbor precipitou. E o Pearl Harbor precipitou,
né? E aí os americanos, eles preferiram ficar fora dessa história, porque era uma guerra europeia, basicamente. Claro. Só que em tempos de drones e mísseis balísticos, não existe mais a minha guerra aqui no meu canto e a guerra lá. Está todo mundo no mesmo barco. O míssil balístico intercontinental acabou essa história. Alcança qualquer lugar do mundo. Então, esse pessoal isolacionista, e hoje tem uma discussão bastante pesada dentro do Partido Republicano, está tentando forçar essa visão isolacionista. Ela é burra e completamente inútil do ponto de vista estratégico, tá? Então, esse é o primeiro lado que o Trump tem. O segundo lado é a questão seguinte: como é que você lida com preços de petróleo? Tá? Que era uma coisa que estava na mesa do presidente Trump. Tá? Então, o que ele imaginou? O seguinte: eu tenho que fazer uma campanha tão feroz no primeiro momento, que degrade, isso foi obtido em certa medida, tá? Que tire completamente a capacidade de reação militar dos iranianos, que se prepararam para isso, como o Nelson falou, né? Desde 1979. Os iranianos, o regime islâmico se preparou para essa guerra desde o início dos anos 80. Eles sabiam que iam chegar. Tá? Então eles tinham que, de alguma forma, e tem tanta coisa para se falar sobre isso que é impressionante, né? Uma das coisas interessantes é que Israel, quando atacou as defesas aéreas iranianas, ele praticamente demonstrou para o mundo inteiro, né, que o equipamento militar, tanto chinês como russo, frente ao equipamento israelense e americano, era absolutamente inútil, né? Ou seja, não funcionou. Não funcionou, tá? E o ponto interessante dessa parte do petróleo foi o seguinte: nessa campanha que foi feita até o momento militar, eles conseguiram degradar de tal forma a capacidade de reação dos iranianos que eles conseguiram estabelecer um corredor, tá? Onde passam em torno de aproximadamente entre 20 a 30 petroleiros, superpetroleiros, próximo da costa de Omã, ali no Estreito de Hormuz. Pelo outro lado do estreito. Exatamente, próximo ali que é bem pequenininho. Tá? Então, e os iranianos sabiam que esse era o ponto de estrangulamento do mundo inteiro. Você tem ali em torno de 25 a 30% do petróleo mundial que passa por ali. Sim. E o petróleo roda o mundo, né? Não adianta. Tá? Então, se parar, vai estrangular muita gente, inclusive os Estados Unidos vão sentir na bomba o que está acontecendo. Muito bem. Eles conseguiram impedir isso e foram feitas, além disso, foram feitas várias rotas alternativas, né, oleodutos, que praticamente estão trazendo o volume de petróleo que está saindo ali dos países aos seus valores, aos seus números tradicionais. A gente sabia que... Aí faz um outro caminho, né? Sai lá da Arábia Saudita, vai pelo deserto, sai lá no Mar Vermelho, né? Exatamente, são vários que eles estão fazendo. E passa por outro estreito ali. A Arábia Saudita já tinha feito... Eu não me lembro o nome agora, mas é aquele outro estreito. Né? Sim, a Arábia Saudita já tinha feito vários, inclusive... Mas isso encarece, né, professor? Encarece, até num primeiro momento, como é de se esperar. Sim, tem que fazer toda essa instalação. Você vai ter aquele salto, né, os picos de valores, que é normal por causa da especulação, mas, por exemplo, os valores históricos que passavam de petróleo, né, cru ali no Estreito de Hormuz girava em torno de 20 milhões de barris de petróleo por dia. Umas 2, 3 semanas atrás, quando a primeira verificação que eu olhei, já tinha superado 10 milhões hoje, ou seja, na situação pós-guerra. E a última estimativa, como a gente... e é bom que se diga isso, a notícia muda de hora em hora. Não é de dia, semana a semana, hora em hora. Sim, sim. Já passou de 16 milhões de barris de petróleo. Então a tendência... é voltar a fluir. Em tese, e é sempre bom de se dizer isso, para a gente não... Pode mudar daqui uma hora. Porque a qualquer momento pode acontecer uma coisa surpreendente. Mas o preço do petróleo que se previa... Tá? Quando se estourou a guerra, se previa que chegaria, por exemplo, a 120, 130, 150 dólares o barril, não chegou nem próximo disso. Sim, tá? sim. Ficou ali pelos 100, né? Ficou pelos 100. E esse número que o Seth trouxe, em torno de 4 dólares o galão, para os americanos é absurdamente elevado. O valor antes da guerra estava em torno de 2 e alguma coisa. O combustível lá é muito barato. Né? É barato, exatamente, mas eles não suportam isso. E isso pode determinar, e aí vem a questão importante agora, né, para a política americana e para a política do mundo, né, são as eleições de novembro nos Estados Unidos. Tá? E aí se vai ver, se ele conseguir, né, manter esse fluxo, e todo mundo sabe disso nesse jogo 5D. Os iranianos sabem, o Golfo Pérsico sabe,
Todo mundo sabe que é importantíssimo que se mantenha esses valores abaixo de 85, 80 dólares. Tá? E nesse momento, até o momento, eles estão conseguindo. Agora, professor, é uma rota, é um caminho mais próximo de Oman, como o senhor falou, mas, por exemplo, as seguradoras que seguram esses imensos petroleiros estão aumentando muito. Isso aí é uma coisa interessante. Passar por ali ainda é arriscado. Né? Foi muito boa essa tua lembrança. Tá? Quando estourou a guerra, a principal seguradora do mundo, tá, que era uma das únicas que fazia o seguro marítimo para essas rotas críticas, era uma seguradora de Londres, chamada Lloyds. Sim. A Lloyds de Londres, que é um enorme do conglomerado. A Lloyds, no momento que estourou a guerra, e esse é um detalhe interessante de se mencionar, quando estourou, ela se recusou a fazer o seguro dos superpetroleiros. Sim, tá? sim. Ou seja, parou todos os negócios. O Trump imediatamente, foi instantâneo, menos de 24 horas depois, ele, através das agências norte-americanas, ele estipulou e lançou os seguros para todos aqueles que quisessem passar pela rota de Oman. E, além disso, dando a garantia da frota militar americana que está protegendo aquela região. Uhum. Hoje tu tens estacionado ali, naquele estreito, né, que é uma nesga super estreita, né? Sim, é um corredor, né? Você tem ali toda a quantidade possível e imaginável de aparato militar para proteger aquela rota comercial. Quer dizer, não é nenhuma concessão do Irã. Aquilo está sendo guarnecido pela Marinha Americana. Absolutamente. Então, são duas coisas que foram feitas simultaneamente. Porque no momento que a Lloyds britânica decidiu que não ia fazer o seguro, o Trump, no mesmo dia, não demorou nem 24 horas, ele disse: os Estados Unidos vão fazer o seguro, vão emitir o seguro e vão proteger todos os petroleiros que quiserem passar. É óbvio, né, como todo conflito militar, que existem escaramuças, e houve, eventualmente, alguns barcos foram atingidos. Mas, na média, está muito melhor do que se imaginava. Bom, isso é uma boa notícia. Como disse o professor, não se sabe até quando será assim. Mas é uma boa notícia, né, Nelson? Irineu, eu queria perguntar ao Holton como é que o público americano e a imprensa americana trata esse assunto. Porque eu vejo que alguns canais americanos que parecem assim uma coisa... vibram com os iranianos. Histérica. E o público americano médio, como é que é esse comportamento? Tá. Desculpa, perdi algumas palavras muito chaves. Você está perguntando como que o povo está olhando? Como o povo americano vê e como a imprensa americana vê o atual momento. Nós vemos alguns canais, logicamente CNN e esses, quase uma torcida pró-Irã. Como é que o povo se comporta, se prepara? O que pode se prever dessas eleições? É incerteza? Bom, falando sobre as eleições, sempre tá tudo, a gente fala em inglês, sempre está tudo no ar, ninguém sabe. Estamos sempre esperando o October Surprise. Durante o verão, normalmente, antes que qualquer eleição, acho que o foco normalmente é economia. Quanto o barril de petróleo, quanto a gasolina, quanto o CPI, não se diz CPI em português. E quando as coisas não estão dando tão bem como a gente gostaria, normalmente não importa quem o presidente, colocamos a culpa acima dele. E sempre quando tem uma guerra, sempre tem um partido do lado, eles apoiam, não vou dizer gostam, mas eles apoiam, e sempre tem do outro lado, eles rejeitam e eles opõem. Hoje em dia, essa coisa na guerra de Irã, quando começou, eu acho que muitas pessoas da direita vão dizer, tudo bem, vamos lá, vamos tentar de libertar o povo, ou pelo menos acabar com a ditadura, algo parecido assim. Da esquerda, eles vão ficar de oposição, qualquer coisa, não pode, eles sempre ficam de oposição. Mas como a guerra não acabou muito rápido, e o petróleo subiu, e sabemos que hoje, agora estamos no verão, vocês estão no inverno, então entre junho, julho, agosto, o povo aqui, igual vocês, com um país muito grande, a gente viaja muito, a gente gosta de andar de carro, e o americano vive de carro.
E o petróleo fica um pouco mais alto, a gasolina fica bastante mais alto, o povo não viaja tanto, e o custo de comida tudo sobe, o povo fica bravo. Mas na frente das eleições, como eu disse, que nunca sabemos o que vai acontecer até realmente outubro ou novembro. E eu acho que, como falou o professor, temos esse problema do isolationist. Nosso país era muito, não sei como dizer isso em português, isolonista, porque o nosso país, igual teu, foi populado por pessoas fugindo das guerras da Europa, de século XIX. Então, quando chegou a guerra mundial, primeiro, segundo, aqui, vamos voltar para a Europa da guerra? Não, acabamos de sair da Europa, o povo não estava interessado. Mas hoje em dia essa coisa de isolanismo, especialmente depois que o que aconteceu no Iraque e no Afeganistão, está subindo, essas vozes de isolation, de isolação, estão subindo muito mais alto. E como saiu alguns dias atrás, a nossa dívida nacional ultrapassou 40 trilhões de dólares. Trilhões. Agora o povo, não digo o povo, eu devo dizer, muitas pessoas dentro do país realmente estão começando a pensar, ok, temos dinheiro por essa guerra, temos dinheiro por qualquer coisa, porque já está subindo a dívida tão alto, o que vai acontecer? Então, como falou o Eduardo, não é tanto de teologia, de filosofia ou de político, é algo de economia. E o povo está olhando, tá bom, guerra na Irã, tá bom, ditador mal, mas ao fim do dia alguém tem que pagar. E com essa dívida mais de 40 trilhões, custo de vida subindo, e eu acho que o presidente vai perder muito apoio por essa guerra por causa de consequências econômicas, mas ao fim nunca sabemos o que vai acontecer até outubro, quando tem o October Surprise que sempre vem. As eleições de meio de mandato, né? Isso. Que teremos agora já no final do ano, daqui a alguns meses. Agora, Eduardo, você que é um especialista em comércio internacional, o dólar não subiu tanto quanto se imaginava que subiria com esse conflito, né? Teve algumas altas, algumas quedas, mas está mais ou menos estabilizado. No caso da alta, pode prejudicar mais aqui o agronegócio gaúcho ou ajudar? Porque para quem exporta, o dólar alto é bom, o produto valoriza, né? Mas também temos as importações, aí os fertilizantes, as componentes, né, eletrônicos para máquinas, enfim. Como é que você vê essa questão do dólar aqui no Rio Grande do Sul? O dólar hoje ele tem um patamar que a gente diz que ele é tão bom para vender quanto tão bom para comprar, né? Está num ponto de equilíbrio. Então os economistas dizem que aí na faixa de 5 a 5,30 ele é aceitável, né? Mas a gente já viveu patamares aí de 2,30, 3 e alguma coisa, eram outros tempos, né? Sim. E foi até durante um período, acho que foi o primeiro governo Lula, né? Ele sentou na cadeira e tínhamos um dólar baixo e as commodities brasileiras em alta, o Brasil vendeu como nunca, né? Sim. Entrou muito dinheiro e aí foi uma grande perda de tempo porque a gente não investiu em infraestrutura, a gente não aproveitou esse dinheiro, não aproveitou esse momento. Inclusive aquele governo fez um porto de última geração em Cuba, posto de Mariel, né? Para que Cuba não exporta nada, não produz nada? Botaram muito dinheiro lá, troco de quê? De nada. E hoje a gente tem Santos vivendo um gargalo da soja, a gente tem Paranaguá tendo um gargalo da soja, onde hoje a gente tem o maior custo da venda da soja é transporte, é logística. E, aliás, a gente fala muito, a gente estava conversando antes aqui nos bastidores sobre a Bolsa de Xangai. Na Xangai tem uma bolsa de soja, a gente fala muito da Bolsa Americana de Bushel, de Chicago, né, que se conhece, né? Mas tem uma bolsa lá de soja. E o soja ele tem um preço diário, onde você tem um preço determinado e se paga o prêmio do dia, né? E hoje o prêmio do dia se perde no Brasil, por quê? Porque é a negociação do frete. Porque o cara que compra, ele sabe que ele vai perder um percentual na viagem. Claro. Né? E às vezes é muito nítido, né? Às vezes a gente viaja de carro aqui pelo interior, né? Vê aqueles caminhões transportando soja, porque ela sai da fazenda, a gente não tem via férrea, né? Sai pelo modal que é o caminhão, né? E vem caindo. E vem aquelas bolinhas picando. Agora imagina milhares de quilômetros. Centenas de milhares de caminhões. Aquilo ali é dinheiro perdido, muito dinheiro perdido. E depois né? a espera nos portos, né? As filas imensas de caminhões parados. Exatamente, então a nossa logística é ineficaz. E complementando aqui um pouquinho sobre a parte econômica do conflito, né? Hoje o nosso ministro da Economia, o Durin,
Ele deu uma declaração dizendo assim, a inflação vem da guerra do Irã e com os Estados Unidos, né? Mas eu me faço uma pergunta, né? Ele disse que o Brasil está sendo prejudicado a economia por conta dessa guerra, né? Sim. E ele já ouviu falar na Argentina, ele já ouviu falar no Paraguai? Esses países estão tão longe do Brasil que ele não conseguiu entender que esses dois países fecharam o trimestre com superávit, com inflação em baixa, com investimentos de fora e com a indústria aquecida. Ele não conhece esse fator? Se a guerra ela atrapalha o Brasil, traz inflação e atrapalha a economia do Brasil, por que não atrapalha a Argentina e o Paraguai? É uma pergunta interessante. Eu acho que fica aí no ar. Uma eleição, a gente... É difícil de falar isso, né? Que nem todo mundo pensa como a gente, né? Não é só uma face bonita, uma boa colocação, um jargão ou uma promessa, né? Você tem que avaliar números, dados. Isso faz a diferença. Isso daqui, para mim, é um diferencial. De um atual governo que defende uma reeleição, isso aqui, para mim, é uma notícia vazia, né? Onde você culpa uma situação onde teus dois vizinhos estão aproveitando delas para poder rentabilizar, gerar riqueza, gerar postos de emprego, né? Então, acho que é mais uma questão econômica, uma questão de governança, uma questão de administração, de plano de governo, né? Hoje a gente tem aí as portas de chegar em janeiro, a gente vai ter uma mudança na questão tributária que a gente sabe que vai ser uma catástrofe no Brasil. Vai ser uma catástrofe. Vai acabar, se isso se concretizar, se houver a reeleição do Lula e entrar esse sistema tributário, fujam para as montanhas. Professor Nelson, uma questão militar agora, exclusivamente militar. Nós tivemos um fato novo nessas guerras, começou lá na guerra da Ucrânia e está acontecendo agora também no Golfo, que é o uso massivo de drones, né? O drone entrou com uma força extraordinária. Isso muda? É uma virada de chave aí na história das guerras? É realmente uma revolução que está acontecendo? E hoje é um dia marcante. O senhor fez um programa para ir tratando desse assunto de guerra e hoje, em Kiev, na Ucrânia, capital da Ucrânia, houve o primeiro desfile militar de drones. Drones por terra, por ar e no rio. De Dnipro passaram drones. Sim. Eu não consegui pegar o videozinho que tem, mas vocês vão achar rapidamente na mídia drones andando em paz, como se fosse imaginar carros militares blindados, os drones andando na avenida. Por cima, drones, centenas de drones. Drones aéreos. E por baixo, lá no mar, no rio ali de Dnipro, drones aquáticos. Veja, é o primeiro desfile militar de drones. Não foi um, não foi dois, foram centenas. Isso muda completamente o cenário das guerras. E não é só uma coisa que o pessoal no Brasil está falando, não é ter drone. Você tem que entrar para trás. Toda a concepção de luta, de combate é diferente. Exatamente. Você dá poder de decisão, não aqui em cima, o poder de decisão é lá embaixo, no caso para mim que é o operador. O homem que está operando aqui, geralmente é um jovem, 21, 22, 24, 25 anos, é um jogador de videogame. Ele tem mais decisão que um capitão, um coronel, porque ele vai dizer assim, eu vou destruir aquele blindado, eu vou atacar aquilo ali, eu vou extinguir esse lutador, esse inimigo. Inclusive, drones que caçam pessoas, soldados. Sim, mas ele está decidindo. Ele está decidindo o que vai fazer. Por enquanto, hoje, os drones já são manejados por nós. Sim. Mas talvez no futuro também não seja. Muito em breve eles estarão equipados com inteligência artificial e eles vão funcionar sozinhos. Os russos, né, Nelson, os russos estão sofrendo isso de uma forma dramática. Essa mudança total de paradigma de guerra. Tu pega aquele livro não estavam preparados para isso. Não. Eles não sabem como enfrentar isso aí. O Pentágono achou, a Ucrânia vai... 2 weeks. 2 semanas a Ucrânia acabou. Estamos caminhando para o 5º ano. Né? Os próprios americanos estão tendo problema agora lá no Irã. Ou seja... Porque o Irã também utiliza muitos drones. Muitos sistemas aéreos.
E isso Satura, é uma coisa, né? isso é uma coisa diferente. O que é a vitória militar hoje? O que é a vitória militar no nosso dia? Onde você luta com um governo que não é democrático, não está sujeito aos ditames da política, né, prestar contas ao seu povo, e você pode fazer o que quiser, e torna viável uma coisa que essa aula de lado aí, ó, do Irineu e Berger estava falando, nós somos mais pacifistas aqui, vocês estão falando de armas nucleares. Não? Porque sugere, vem cá, eu não consigo vencer esse conflito, vou dar uma definitiva, bomba neles. A Rússia já tem falado nisso. A Rússia, toda vez que se vê mal, não avança muito aí que eu vou ameaçar. É até brincadeira, gente, se não fosse sério, mas a maneira como o Putin fala e os hierarcas do Kremlin falam, olha, se vocês passarem a linha vermelha, a gente vai ter que tomar uma ação. Acho que nem funciona mais aqueles mísseis dele. Não funciona. É que ninguém paga para funcionar. Na década de 70, né? Será que eles limparam, botaram organizado? Veja que estão nós temos hoje a conversa do Lula com o Erdogan da Turquia, nós jogando nesse bufunfa, nessa confusão. E outra coisa, né, Nelson, a Turquia é outra potência militar, né? Potência militar. Em todos os níveis nós estamos negociando equipamentos militares com eles. Exatamente. Potência militar. E a maior potência militar ali daquela região. Exatamente. Acima de Israel, é ele que também. Muito bem, a gente vai ter que fazer um novo intervalo, já passamos do tempo aqui, 22 horas 14 minutos, vamos para mais um intervalo rapidinho, 3 minutos, estamos de volta com o Ponto de Conexão. Fique com a gente. Muito bem, estamos de volta com o Ponto de Conexão. Este é o último bloco do programa de hoje, que destaca os impactos da Guerra do Golfo aqui na economia do Rio Grande do Sul. Já falamos bastante aí dos impactos no agronegócio, nas exportações, dólar, petróleo, as importações, somos dependentes de fertilizantes, precisamos desse produto. A nossa lavoura precisa disso para poder produzir, manter os altos índices de produtividade que temos. E todo esse conflito que vai se estendendo por mais tempo do que se imaginava, acaba gerando a preocupação, a apreensão aqui entre os produtores rurais. Nós vamos ter um bloco bem curtinho agora, 8 minutinhos, então vamos fazer uma rodada final aqui, 2 minutos para cada convidado fazer as suas considerações finais sobre essa questão. Professor Berger. Olha, antes de mais nada, queria agradecer o convite, ter a honra de estar na presença do SET, lá nos Estados Unidos, do Ponticelli aqui, da tua, Irineu, e do professor, querido amigo Nelson During, a maior autoridade brasileira hoje em assuntos militares, com toda certeza, e dizer o seguinte, né, como palavra final, eu acho que nós estamos numa espécie de um stand-by até a eleição de outubro, quando vai se definir, vai mudar completamente o cenário do país ou não. Ou vai piorar dramaticamente, concordo inteiramente com o que o Ponticelli falou, por conta dessas decisões equivocadas e dessa reforma tributária que é uma catástrofe sem precedentes para o país, né, que se ela for implantada da forma como ela está, né, e com as incertezas inacreditáveis até que estão sendo propostas e vindas de Brasília, tá, estão piorando os cenários de negócio no Brasil, tá. Então, na verdade, a gente pode dizer o seguinte, a única coisa que a gente pode cravar nesse momento é que tudo vai ser decidido a partir do dia 3 de outubro, ou seja, a partir da eleição. Tá? E vai haver uma mudança ou não, né, a gente não sabe, né, inclusive naquilo que a gente pode esperar de tratativas em cenários de guerra como a gente está enfrentando. Tá? Agora, é preciso definitivamente mudar completamente a orientação de quem está em Brasília para isso. Tudo bem. Eduardo. Foi muito bom o programa, né? Acho que o telespectador teve a oportunidade aqui de ter uma passagem por geopolítica, guerra, geografia, né? Muitos conteúdos, foi bastante interessante. Pontos de vista diferentes, inclusive de um norte-americano que já é nosso parceiro aqui já no programa. assinou o contrato com a casa aqui, né, permanente, né? Então acho que foi bem interessante. Às vezes a gente vê muitos programas locais aqui no estado do Rio Grande do Sul e até a nível nacional que às vezes não te trazem um conteúdo com tanta lucidez, clareza e fatos de que realmente acontecem, né?
Aqui a verdade acho que foi o ingrediente principal dessa noite. Muito obrigado pelo convite, é sempre uma honra estar aqui nessa bancada. Obrigado a você. Nelson Durin, nosso colega jornalista, grande especialista, maior autoridade, como disse o professor Berger, no jornalismo brasileiro, em questões e assuntos militares. A bancada é muito amiga. Eu quero dizer uma coisa, a gente pode falar de guerra e tudo, mas esses conflitos, eles chegam por uma maneira inesperada, quando a gente menos pensa, tem algo batendo. Aqui no Sul, tinha uma empresa chamada Petropar. Todo o pessoal conhece aqui a Petropar. Um dado momento, em 2013, ela não nem mandava dinheiro para fora e não recebia dinheiro. Pelo sistema SWIFT americano, como o Petrocelli falou, é fundamental na negociação internacional. Foram descobrir, os iranianos têm uma empresa chamada Petropars, que é a companhia petrolífera deles. E aí disseram, mas não tem problema, nosso CNPJ aqui é diferente, nós mutamos no Brasil, e lá não interessa. O nome é parecido, não vai circular dinheiro aqui. Não, você pode mandar para quem quiser, e eu vou receber de quem quiser, mas não vai passar nenhum dólar por aqui. Resultado, eles hoje se chamam Évora, e foi mais fácil trocar o nome de toda a empresa porque para fazer a atenção enfrentar essa realidade. Então, a gente pensa, às vezes em quando, grandes conflitos, grandes questões, grandes complicações, mas às vezes em quando a gente tromba com questões pequenas, como um navio se atravessou no na Canal de Suez, e foi se descobrir que uma pecinha simples num carro vinha de um lugar que nunca se imaginava que vinha, e as coisas se complicaram todas. Aquele cargueiro da Evergreen, né? Exato. Né? Que atravessou lá no... Só ficou um tempo, parecia ser uma coisa simples, no fim foi bem complicado tirar. Então, eu vou dizer assim, como nós nos defendemos disso? Prestando atenção, procurando boas fontes, não procurando fontes que eu vejo aqui no país, parece que são mais animadores de torcida, né? Ou vai falar um analista, faz com uma animação de torcida, mas um programa como esse aqui é fundamental para todos nós. Obrigado, Nelson. Eu já quero te dizer o seguinte, vamos fazer também em breve um programa sobre essa proposta de rearmamento das Forças Armadas brasileiras. O governo brasileiro está preocupado, o presidente Trump dizendo que vai combater o PCC, o Comando Vermelho, e há essa preocupação toda depois do que aconteceu com Maduro. Então agora se está se falando em rearmamento das Forças Armadas. Sabemos que as Forças Armadas brasileiras estão sucateadas, né, Nelson? Já conversamos sobre isso, estão liquidadas. E um país como o Brasil, com as riquezas que tem, precisa realmente investir em defesa. Então esse é um outro programa que a gente vai fazer. Já aproveito aqui e te convido já no ar para a gente poder falar um pouco sobre esse assunto. Vamos agora para Atlanta, nos Estados Unidos, aqui para as considerações finais do Seth Halton. Tá bom, primeiro eu quero dizer obrigado de novo pelo convite. Eu estou feliz para ter a oportunidade de falar com vocês, especialistas em suas áreas, e eu gosto de falar sobre esses temas, especialmente o cinema americano, como meu país tem... A gente fala em inglês, tem um dedo em tudo, tem um monte de tudo, então nosso povo, o nosso país toca política, economia de todo mundo, então eu acho que falar sobre essas coisas, para mim, pelo menos, interessante. E uma coisa que eu gostaria de dizer, fechar essa conversação, nós temos a nossa eleição, todo mundo já sabe que está vindo em novembro, mas eu não sabia que vocês tinham eleição chegando em outubro, e eu não gosto de falar aqui nos Estados Unidos em termos de apocalipse, mas eu estou torcendo para vocês, tenho medo para vocês, porque o que vai sair depois de outubro para vocês e o que sai para nós depois de novembro, não sei, eu não vou dizer que a democracia está acabando, mas eu tenho medo do que está acontecendo. E, além disso, eu quero o melhor para vocês no seu país, eu quero ver o Brasil muito êxito, e falando sobre o meu país, igual, sobre essa guerra, eu gostaria de vê-lo acabar rápido, mas de uma forma certa, que não chama a próxima guerra 2, 3 anos depois. Além disso, de novo, obrigado por me ter aqui para falar com vocês. Nós que agradecemos, Celso, muito obrigado pelo seu tempo, aí, pela sua atenção com a gente. Vamos voltar ainda a conversar
e oportunamente voltaremos a esse assunto, porque ele é importante, importa, mexe com as nossas vidas, mexe com a economia do Estado. Pode parecer algo muito distante, mas o que esses caras estão falando aí sobre uma guerra que está acontecendo a mais de 10 mil quilômetros daqui, mas essa guerra mexe com a vida tanto lá dos americanos quanto aqui dos brasileiros, e aqui fechamos o foco no sul do país, no nosso estado aqui, que é um estado que tem um grande peso do agronegócio aí no seu PIB, e o agronegócio é um dos setores que está sendo mais impactado por isso. Mais uma vez agradeço aqui ao professor Marcelo, Eduardo, Nelson, Cef, pelas informações que nos trouxeram, pela reflexão que nos ajudaram a fazer aqui sobre este assunto. Nós também gostaríamos de não precisar falar de guerras, gostaríamos de poder falar de paz. Eu acho que todos querem isso, mas infelizmente isso faz parte do mundo e nós não podemos tergiversar sobre esse assunto e eventualmente temos que abordá-lo. Só lembrando ao público que hoje foi o primeiro desfile militar de drones, data marcante, histórica na cultura militar. Muito bem, o Nelson sempre traz essas informações que eu acho sensacional. Ele realmente acompanha tudo que acontece aí no mundo. O Ponto de Conexão de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Você pode continuar acompanhando a programação da Rede RS pelo canal 55.1 da TV aberta, pelo canal 511 da Claro TV e também ao vivo pelo YouTube no @canal Rede RS. Uma boa noite para todos. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá.